No dia 23 de maio, a gente teve a terceira sessão da CPI da Mulher aqui na Câmara de São Paulo. A gente contou com a presença da Adriana Carvalho, representante da ONU Mulheres, e também da Cida Bem, que é do Centro de Estudos da Relação entre Desigualdade e Trabalho. Logo em seguida, a gente fez uma visita à Casa da Mulher Paulistana, que é a Casa de Passagem Rosângela Rigo. A Casa de Passagem é o primeiro serviço que o município de São Paulo implanta de atendimento emergencial e provisório para as mulheres em situação de violência. Isso dentro da rede de enfrentamento à violência, ele é de extrema importância, porque o que nós temos hoje, os serviços, até por suas especificidades do atendimento, principalmente os serviços de acolhimento sigilosos, eles só acolhem até 5 da tarde. E final de semana não. Que foi aberta no final do ano passado e que esse ano a gente recebeu uma série de denúncias, inclusive na primeira reunião da CPI das Mulheres elas estavam presentes, de que não estão recebendo o devido repasse orçamentário por parte da Prefeitura. Foi resolvida aquela questão do repasse? Ainda não. Porque ela disse que tinha um depósito para entrar aquela semana. Sim, não, ele entrou no dia seguinte. No dia seguinte, aí no dia 3 de maio entrou mais um. Está em haver o da prestação de março e abril. 100% entrou de depósito desses dois? Ou Não. 100%. O que a Prefeitura alega é que pelo fato de ter fechado a Secretaria de Mulheres e passado um convênio para a Secretaria de Direitos Humanos, agora eles estão com alguns problemas de papelada e problemas burocráticos para garantir esse repasse. Só que enquanto essas desculpas estão sendo dadas, a Casa de Passagem está sem receber o orçamento e o atendimento às mulheres vítimas de violência está prejudicado. Elas estão com dificuldade, inclusive, de comprar alimentos, de comprar materiais de limpeza e de higiene, e o salário das funcionárias está atrasado. Foi uma experiência muito enriquecedora visitar a Casa de Passagem, porque a gente pôde conversar com as coordenadoras, com as funcionárias da casa, mas também com as mulheres que são atendidas pela casa. Muito interessante, uma situação bastante delicada e complexa, porque são mulheres que saíram das suas casas para procurar um abrigamento de emergência, porque estavam sendo submetidas a uma situação de violência pelos seus maridos, namorados, pelos seus companheiros. É fundamental poder fazer uma visita a todos os equipamentos públicos da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque daí a gente sai do debate abstrato, que muitas vezes as reuniões da CPI acabam se tornando, para poder conhecer de fato de que forma o sistema e o serviço público está garantindo ou não está garantindo a qualidade e o atendimento e o combate à violência contra as mulheres no município. Primeiro, se teve uma integração completa ao restante da rede. Se os outros serviços têm ciência de como funciona, de que é 24 horas e tal. E a segunda é se precisa uma mulher, é que dificilmente a mulher vai saber que esse serviço existe, porque daí tem essa questão que você falou. As mulheres não conhecem a rede e é um esforço que a gente tem que ter. Tem que confiar na rede. E confiar, porque a maioria dos serviços que elas batem na porta, elas são mais humilhadas ainda do que ela, muitas vezes, do que já estavam. Mas se tem como a mulher vir direto aqui, ou se ela tem que passar, tem que ter um serviço intermediário. É que geralmente você procura a delegacia, você procura os postos de saúde. Mas se a mulher bater no portão, isso, como já aconteceu, a gente vai entender a situação e se for questão de acolhimento, a gente vai acolher. A gente recebeu uma demanda espontânea, 8 da noite, abuso sexual, né, de uma violência que ela vivia no âmbito privado. E ela chegou no CRM e estava fechado. E aí deram o folhetinho para ela, ó, esse local, deram tá ali na ponta, o folhetinho que tem todos os serviços da rede. E falaram para ela, ó, esse funciona 24 horas, ela veio direto. Né? Aí entendemos qual foi a situação, explicamos o objetivo do serviço para ela e após a gente trabalhar com ela, a situação de risco dela, regimento, se ela aceitava o acolhimento, não, acolhemos e em seguida a referenciamos no CDCM da Casa Verde, aí por território ela teve que vir para o CREAS, ficar referenciada no CREAS. O esforço que a gente vem fazendo e batalhando dentro da CPI é que ela possa cada vez mais visitar novos lugares. Então, por exemplo, é bem importante visitar delegacias das mulheres, visitar espaços em que as mulheres são submetidas a condições de violência, como, por exemplo, o transporte público, uma série de locais de trabalho. Enfim, a gente precisa sair um pouco do debate abstrato. É muito importante a presença
o debate, a contribuição que especialistas, estudiosas, pesquisadoras, entidades têm para trazer. Principalmente porque boa parte das mulheres vereadoras, infelizmente, nunca tiveram contato com nenhum debate sobre feminismo, sobre gênero. Então, por mais que seja num curto período de tempo, pelo menos elas têm a possibilidade de ter algum tipo de debate sobre o tema e fortalecer a sua formação política enquanto mulheres e, quem sabe, também se aproximar com as bandeiras do feminismo. Mas mais importante do que isso é garantir que a CPI seja um instrumento para apurar os problemas do município no combate à violência contra as mulheres e fazer com que a gente tenha propostas efetivas para mudar essa situação de descaso que a gente enfrenta aqui no município. Lá na casa, nós vereadoras podemos fazer pergunta para as funcionárias e também para as mulheres que utilizam do serviço. E é bem interessante perceber a diferença de perspectiva que existe entre as vereadoras sobre esse problema. Mas ao mesmo tempo tem vaga, como funciona, sabe? Porque eu achei que a demanda fosse enorme. Mas você está falando que está sobrando vaga, de certa forma. Então, como é que é essa demanda, esse fluxo? As vereadoras tucanas, as que são representantes do governo, foram muito mais com uma lógica que elas chamam de otimização, de gestão, de flexibilidade, que é questionando se com a verba que é utilizada para aquela casa, não daria por acaso para atender mais mulheres. Pensando assim... Até porque eu já ouvi, a gente está aqui para uma inquisição, né? Não, a gente está aqui numa diligência. Então, a gente também tem que fazer as perguntas das pessoas que são contra ou que vão criticar, para que a gente possa lidar com esses dados. Tá certo. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da gestão, que é a palavra do momento, né? Sim. Você tem um serviço com muitos funcionários para relativamente poucas vagas e uma demanda gigantesca. Por mais que você diga que o objetivo é ter uma rotatividade, eu imagino que a cada dia tenha mais do que 20 mulheres que eventualmente precisariam desse serviço. Então, quando ele foi planejado lá atrás, foi voluntariamente planejado relativamente pequeno para ser um polo que se encaixa na rede, ou qual foi a dinâmica? Por que eu faço essa pergunta? Sim. Porque amanhã alguém pode vir a questionar, é um serviço caro, é um atendimento de poucas pessoas. Está entendendo onde eu quero chegar? Eu não estou criticando, eu estou pensando com os olhos de quem vai fazer esta crítica para que a gente possa tentar encontrar um caminho. Eventualmente, com a mesma equipe, numa casa maior, por exemplo, você poderia ter um custo per capita de atendimento. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não é uma crítica. Não, eu estou entendendo. Você está tentando entender. Eu estou tentando eventualmente ter um serviço que atenda mais mulheres com o mesmo custo, para que ele seja, do ponto de vista da gestão, mais, como que eu posso dizer, otimizado. Sim, eu estou entendendo, Aline. Muito boa a sua pergunta, porque nós já fomos questionados várias vezes sobre essa questão. A composição da equipe ela vem do edital de licitação, que está dentro dos parâmetros das diretrizes de abrigamento, que é uma diretriz nacional. Então, recapitulando aí desde os anos 2000, quando se consegue, enquanto política pública, dar um corpo para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, foi pensado e elaborado por meio das conferências, movimentos sociais, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência, o Pacto e as diretrizes de abrigamento. Dentro das diretrizes de abrigamento contempla a casa de passagem com um número maior de funcionários, porque assim, nós temos 20 vagas, mas não é que nós fazemos só 20 atendimentos no mês, sempre inclusive, eu já contava com essa pergunta. Sendo que é justamente porque aquele espaço tem um orçamento qualificado, tem um corpo de funcionários que as mulheres atendidas têm condições de, depois de um período, poderem seguir a sua vida com tranquilidade, poderem se arranjar na vida e terem condições de ter independência e autonomia para seguirem as suas vidas. Então, não dá para ter uma lógica de precarização sobre os serviços de atendimento às vítimas de violência. Muito pelo contrário, uma das conclusões que nós estamos extraindo dessa CPI é que é necessário, em primeiro lugar, fortalecer uma pasta específica sobre o tema das mulheres, diferentemente do que fez a gestão Dória, que cortou a Secretaria de Mulheres, e aumentar e garantir mais investimentos
com essa finalidade, de garantir a liberdade, a autonomia e os direitos das mulheres na cidade. E sobre a reunião, a representante da ONU Mulheres falou sobre a diferença que existe entre a violência com o homem e com a mulher. Porque essa é a grande diferença entre a violência contra os homens e as mulheres. Se a gente for olhar a taxa de homens mortos no ano, ela é bem maior do que mulheres, né? Perto de 50 contra 5. Tá? Mas a grande diferença entre a morte das mulheres e dos homens é que as mulheres morrem dentro de casa, muitas vezes, e os homens morrem no espaço público. As mulheres morrem vítimas de pessoas que elas conhecem, como padrasto, pai, cônjuge, ex-cônjuge e assim por diante. Essa tabela ela é baseada aí no Ministério da Saúde e ela mostra realmente a relação da vítima com o agressor ou agressora. Pode mais um, por favor. Taxa de mortalidade materna a cada 10 mil nascidos vivos, né? Esse é um parâmetro importante, ele foi meta dos Objetivos do Milênio, ele continua sendo uma meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil não atingiu essa meta nos Objetivos do Milênio, né? A gente ainda não está no número que a OMS indica. E a Cida Bento trouxe um debate muito importante para a CPI, que foi fazer a relação entre classe, gênero e raça. Ou seja, ela trouxe bastante a situação das mulheres negras no mercado de trabalho e o quanto o Brasil e a cidade de São Paulo são muito atrasados nesse tema, perpetuando essa lógica racista e machista que cria e perpetua as desigualdades. É bastante interessante a gente ver a distribuição das mulheres em idade ativa, né? A população economicamente ativa. A gente vai ver sempre um diferencial, por exemplo, no PIA, um diferencial do PEA, que é bem significativo, que é a população economicamente ativa, 19% de mulheres negras contra 27% de brancas, as ocupadas 18% e 27%, as desempregadas negras 23% e 26%, e as inativas nós temos também um diferencial. A próxima reunião da CPI vai ser na próxima terça-feira, dia 6, e o tema vai ser Saúde da Mulher. Vão ter várias convidadas e convidados importantes para trazer aporte sobre esse tema. Se você quiser participar e contribuir, é só mandar um e-mail para a gente ou então aparecer no dia que a gente vai estar de portas abertas para poder recebê-las. Queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar, marcar suas amigas, os seus amigos e também se inscrever no nosso canal no YouTube para poder acompanhar toda a série sobre a CPI da mulher aqui na casa, mas também todo o nosso trabalho e atuação parlamentar e as lutas que a gente constrói todos os dias.